Olá, meu nome é Bruno. A gente hoje vai falar sobre a importância da comunicação empresarial, o quanto ela é importante. Aprendemos a comunicar desde cedo e achamos que não existe mais nada a ser aprendido. Tudo vai bem até somos convidados para falar em público, isto é, fazer uma apresentação dentro de uma sala com vários ouvintes, onde corremos o risco dos mesmos perceber nossa insegurança. Essa hora que todo o nosso conhecimento técnico pode ficar comprometido pela incapacidade de articular de maneira correta aquilo que nós pretendemos dizer não ficar transparente. Ou seja, não adianta ter o conhecimento técnico ou um amplo domínio de um determinado assunto se não somos capazes de transmitir essa mensagem ou conhecimento. Na comunicação, tem quatro grandes componentes: emissor, mensagem, receptor e o feedback. Ou seja, sempre que quando uma mensagem tem que ser passada, ela tem que ser transmitida com clareza, com nitidez. Identificar-se no feedback se foi totalmente absorvida aquela mensagem. Para muitos, receber um feedback é um motivo de descontentamento, mas a grande verdade é que, se for bem executado, esse retorno pode contribuir significativamente para o aumento do bom desempenho de um colaborador ou equipe. Para que a prática resulte no efeito desejado, será necessário que a conversa seja construtiva. Além disso, é mostrar quais são os pontos fracos, o que precisa ser mudado, o que a empresa espera daquele colaborador. A forma como esse retorno é passado também é muito importante para melhorar o desempenho. Lembre-se que a ideia é desenvolver habilidades do profissional por meio de pontos que precisam ser melhorados. Se não houver o feedback, fica comprometido todo o processo de desenvolvimento, pois é através dessa ferramenta que se desenvolve-se a comunicação, o compartilhamento de ideias e, por fim, a união de uma equipe. A comunicação é um processo de interação no qual compartilhamos mensagens, sentimentos e emoções. A comunicação serve para você lidar com o cliente, com o consumidor, com o fornecedor, com o teu chefe, com o seu subordinado. É um processo importantíssimo para que você relacione com as pessoas, para que você possa motivar e liderar uma equipe. Podemos afirmar que o processo de comunicação está envolvido em todos os demais processos administrativos, como o planejamento, a organização, a direção e o controle. Conceito da comunicação é o compartilhamento de informações entre duas pessoas ou mais, em busca de alcançar um entendimento comum sobre um objeto ou uma situação. Vamos falar sobre um pouquinho de comunicação eficiente e comunicação eficaz. Vamos começar pela comunicação eficiente. Ou seja, quando você usou o mínimo de recurso para se comunicar, esse recurso pode ser tempo, dinheiro e por aí vai. Comunicação eficaz é o mais importante, porque não adianta você ser eficiente e a pessoa não ter entendido a mensagem. Vamos falar sobre um pouquinho sobre comunicação formal e comunicação informal. Comunicação formal. Ela usa modelos e canais determinados pela organização, normalmente de maneira escrita, para que a comunicação fique registrada através de normativos, e-mails normativos, circulares e e-mails corporativos. Comunicação informal. Ela não utiliza os canais de instituição e nem obedece aos níveis hierárquicos ou organograma da empresa. Uma coisa você tem que entender: toda organização vai ter uma parcela de comunicação formal quanto uma parcela de comunicação informal. Comunicação informal é do ser humano. Imagina, você tem um chefe. Você naturalmente você vai conversar com ele através de comunicação formal, através de um e-mail corporativo ou de outro tipo de ferramenta. Por acaso você sai para almoçar e sem querer encontra o seu chefe no corredor. Você não vai conversar com ele? Vai falar que não pode conversar com ele devido à comunicação informal?
Ou talvez você encontre ele no elevador, não vai ter um diálogo com ele, não vai perguntar como é que estão as coisas, como é que se aquele pepino já foi resolvido, ou se vai ter uma reunião. Então você acaba tendo uma comunicação de maneira informal. Isso é natural, ocorre em toda organização. Então, a comunicação formal, que são os canais oficiais da organização, e vai ter também a comunicação informal, que ocorre sem nenhuma estrutura. Pode ser no corredor da empresa, um bate-papo com um colega de serviço de outro setor. Isso então é algo natural. Vamos falar sobre um pouquinho agora de barreiras de comunicação. O que são barreiras de comunicação? São os ruídos. Esses ruídos se transformam em o quê? Basicamente filtragem, percepção seletiva, excesso de informação, apreensão ou ansiedade, linguagem e emoções. Vamos começar a falar sobre filtragem. Filtragem é a manipulação de mensagem pelas pessoas que envia para que seja bem vista pelo receptor. E é muito comum que com aquele subordinado que é puxa-saco, que não quer incomodar o chefe para aquela mensagem ser filtrada. Só comente que o chefe escute assuntos positivos e ainda evite fazer qualquer crítica construtiva ou dar uma opinião discordando das orientações superiores. Percepção seletiva. Interpretamos mensagens baseadas em nossa necessidade, experiência e motivação. Por exemplo, se você é flamenguista, você vai ter uma tendência positiva de analisar alguma informação. Se a pessoa for vascaíno, mesmo que for uma notícia ruim, ela vai levar pelo lado positivo. Então, esse tipo de ligação que a gente tem com um problema ou com uma mensagem pode ser um ruído ou pode ser uma barreira. Excesso de informação. Recebemos hoje em dia notícias de vários de comunicação. WhatsApp, Facebook, Instagram, televisão. Então recebemos informações muito constantes. E antigamente não era assim. Tinha uma certa necessidade de informação. O maior problema é o excesso de informação. É que é o devido à falta de objetividade. A gente gasta mais tempo para entender e filtrar a mensagem que estamos recebendo. Hoje em dia, com excesso de informações, a gente tem uma capacidade infinita de absorver. Para pensar, você está ouvindo uma pessoa falando contigo, vai compreender. Imagina duas pessoas falando contigo. Já deu aquela complicada, né? Agora você imagina 10 pessoas falando contigo ao mesmo tempo. Provavelmente ninguém vai entender. Vai gerar aquele zoom 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 na sua cabeça. É a mesma coisa, quanto maior for a informação, mais difícil vai ser de absorver aquilo ali. Você tem a capacidade infinita de processar informações. Quando ela é superada, a gente vai esquecer, ou seja, você vai perder a comunicação. Isso é um ruído, é uma barreira comum hoje em dia. A gente tem informações demais. Agora vamos falar sobre um pouquinho de emoções. Se você está muito nervoso ou se você tem muita raiva da pessoa, se você gosta muito da pessoa, isso pode influenciar de você ver como forma positiva ou forma negativa. Linguagem. Cada área tem o seu jargão técnico. Isso, muitas vezes exagerado, pode fazer com que a comunicação não seja transparente e nítida. É muito comum a pessoa começar a falar vários termos que você desconhece. E nem todo mundo tem um jogo de cintura para perguntar. Muito comuns nas áreas de médico, advogado, economista, em geral, principalmente quando se utiliza alguns termos técnicos, que vai dificultando nossa interpretação. Vamos falar sobre um pouquinho de ansiedade. Muitas pessoas ansiosas sofrem de uma certa dificuldade de se comunicar. Isso pode ocorrer timidez, dificuldade na fala, fobia, sendo assim tenderão a buscar reduzir ao máximo a sua interação com outras pessoas, podendo comprometer a comunicação. Barreira por origem. Barreira no emissor, uso de linguagem simples inadequadas, timidez, impaciência, escolha de momento impróprio, supor que o receptor já domina o assunto a ser tratado, falta de conhecimento sobre o assunto que vai falar. Agora vamos falar sobre barreiras do receptor.
desatenção, impaciência ou pressa, tendência a avaliar e julgar, preconceito, desconfiança em relação ao omissor, resistência em aceitar a mensagem por acesso de autoconfiança. Em resumo, a comunicação é fundamental para o sucesso de uma organização, devendo ser exercida de maneira formal, mas também informal, no dia a dia, de forma clara e objetiva para que todos os nossos colaboradores, fornecedores e clientes. Obrigado pela atenção de todos. Até mais.